Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. 4 endereços que serviam de depósitos de produtos piratas foram descobertos em São Paulo. De acordo com a investigação, 5.000 frascos de perfumes falsos estavam prontos para a venda e seriam oferecidos principalmente pela internet com preços abaixo do mercado. Todo esse material estava em 4 endereços na zona leste da capital. Policiais do Departamento de Investigações Criminais encontraram o centro de logística da pirataria. Muitos produtos já estavam prontos para distribuição. Então lá nós tínhamos uma área em que esses perfumes estavam envasados, outra área em que os rótulos eram colocados nessas embalagens. Foram apreendidos 5.000 frascos de perfumes falsificados de marcas famosas. Também havia mais de 1 milhão de itens como embalagens. Os produtos ilegais eram vendidos principalmente pela internet. Nesse caso, a diferença de valor é exorbitante comparando-se a um produto original. Então nós teríamos aí um perfume que custa R$600, R$500, ele fazia a comercialização por R$30, R$50. Então a disparidade é muito grande. Um homem que estava num dos locais vai ser investigado por crime contra a saúde pública. A polícia ainda está à procura dos fornecedores do material usado na falsificação. Um levantamento feito pelo Fórum contra a Pirataria mostra o tamanho do problema. Em 2023, as vendas de produtos falsificados ou contrabandeados provocaram um prejuízo de 441 bilhões de reais, ou seja, o equivalente a 4% do PIB brasileiro. O preço muito mais baixo do que do artigo original chama a atenção do consumidor. Mas comprar um produto pirata também é crime, além de ser um risco para a saúde. É um produto que tem que ser naturalmente regulamentado pela Anvisa. Tem que obedecer critérios técnicos, exatamente para não causar alergias, não causar nenhum tipo de problema para a saúde dos usuários, dos consumidores. Veja agora outros destaques do dia. Primeira turma do Supremo Tribunal Federal mantém rede social X fora do ar no Brasil. Starlink volta a pedir desbloqueio de contas bancárias ao STF. Micro-ônibus que levava pacientes cai em ribanceira e deixa mortos e feridos na Bahia. Estados Unidos apreendem avião usado por Nicolás Maduro. Israel tem dia de protestos após reféns israelenses serem encontrados mortos na faixa de Gaza. Oferecimento Bradesco, empréstimo, consórcio, investimentos e muito mais, tudo pelo app. Criminosos foram flagrados quando furtavam pequenos postes com câmeras de segurança. Os conhecidos totens, que ficam nas calçadas perto de condomínios e comércios. De acordo com a polícia, só no primeiro semestre, mais de 180 equipamentos foram levados. Uma avenida movimentada de um bairro de alto padrão na Zona Sul. Pouco antes das 10 da noite, o homem de bermuda passa tranquilamente pela calçada. Instantes depois, ele volta e, com uma barra de ferro, quebra o suporte das câmeras de segurança do prédio e foge com a estrutura. Só dessa empresa de monitoramento, 4 estruturas inteiras, os chamados totens, foram furtados. Para o diretor, o motivo seria desarticular a segurança. Vandalismo seria, na nossa concepção, se houvesse em vários locais e assim, de forma indiscriminada. Mas isso não acontece. Ele pretende neutralizar o trabalho, né? Em centrais assim, as câmeras de segurança, mais de 5.000, só nessa empresa de São Paulo, são monitoradas 24 horas por dia. E em qualquer sinal de perigo, antes mesmo que a ocorrência aconteça, a polícia é acionada, o que passa a ser um grande obstáculo para os planos dos criminosos. Aqui, a própria câmera flagra os golpes na estrutura. E não é a primeira vez que o totem é destruído nesse mesmo lugar. E ainda ameaçaram o porteiro. Dizendo que se colocar de novo, eles vão derrubar de novo. Nesta outra empresa, uma das maiores do setor, a alternativa para impedir os ataques foi usar equipamentos mais resistentes. Hoje são quase 1.700 na cidade.
gente está falando de mais de 5 mil câmeras, a gente está falando de vandalismo basicamente zero. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, só no primeiro semestre desse ano, 187 totens foram furtados no estado. Para esse especialista, o vandalismo não vai impedir que os criminosos sejam identificados. Os postes têm uma intenção de criar uma rede de comunicação, tanto com a própria empresa quanto com outras empresas, elas se conversam. Então, de qualquer forma, no final, com certeza vai ser visto. A Polícia Federal concluiu o inquérito sobre um roubo milionário no aeroporto de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Segundo as investigações, a ação foi planejada pelo PCC. 17 pessoas foram indiciadas, 12 seguem presas. A polícia conseguiu identificar todas as pessoas que participaram do mega assalto. Então nós conseguimos, na nossa investigação, revelar que esse grupo percorreu 4 fases, né, para assim subtrair esses valores que foram levados dessa aeronave pagadora. 17 pessoas foram indiciadas pelo crime. Em 19 de junho deste ano, criminosos fortemente armados invadiram o aeroporto de Caxias do Sul. O alvo eram os malotes com 30 milhões de reais que chegaram em um avião. De acordo com a Polícia Federal, a invasão ao aeroporto foi planejada pelo PCC com o apoio de criminosos aqui do estado. O grupo chegou 10 dias antes da invasão com fuzis, pistolas, explosivos e até bloqueadores de sinal de celular. Segundo a investigação, outros 15 assaltos semelhantes são atribuídos à facção em várias partes do país. 12 suspeitos estão presos. 2 assaltantes e um policial morreram durante a ação. Dos 4 milhões levados pela quadrilha, 77 mil foram recuperados. Pelo menos 19 contas bancárias e 4 imóveis foram bloqueados. 4 pessoas morreram num acidente com um micro-ônibus na região metropolitana de Salvador. Os passageiros seguiam para tratamento médico na capital baiana. O veículo tombou durante a madrugada na BR-324, na cidade de São Sebastião do Passé, na Grande Salvador. Segundo testemunhas, o veículo estava em um trecho de reta, com pista duplicada, quando virou bruscamente à direita e caiu numa ribanceira de mais de 5 metros. 4 pessoas morreram no local, 2 homens, uma mulher e a filha de 2 anos de idade. Todo mundo se sacudindo, né, para um lado para o outro. E aí logo se tombou após uma barragem. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, 11 pessoas seguem internadas em hospitais de Salvador e da região metropolitana. Entre elas, o motorista do veículo, que quebrou as pernas. Assim que tiver alta, ele deve ser ouvido no inquérito que apura as causas do acidente. As 27 pessoas que estavam no micro-ônibus eram pacientes e seus acompanhantes que saíram da cidade de Canarana, a quase 500 quilômetros de Salvador, para fazer tratamento de saúde. No meio da estrada, o motorista já estava queixando de sono, de dor de cabeça. A Prefeitura de Canarana decretou 3 dias de luto. Os corpos das vítimas devem ser enterrados amanhã. Eleições 2024. Vamos acompanhar as agendas dos candidatos à Prefeitura de São Paulo nesse início de semana. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, fez uma caminhada na Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo. Cumprimentou lojistas e funcionários. Sobre a situação do comércio nas ruas, disse que, se for reeleito, vai manter a autorização para o trabalho de ambulantes, desde que a atividade cumpra regras, como não atrapalhar a circulação de pessoas nas calçadas. Ricardo Nunes também falou sobre geração de empregos. Disse que São Paulo pode ter em torno de 100 mil vagas a mais de trabalho a cada ano e que uma gestão responsável na prefeitura vai atrair mais empresas para a cidade. Todos sabem que a gente tem um comprometimento com o equilíbrio fiscal, com a responsabilidade fiscal, manter as contas da prefeitura em dia. Isso é fundamental. É esse ambiente, né, de segurança jurídica, de seriedade, que a gente precisa continuar para poder atrair empresas, atrair empreendedores. Como tem feito desde o começo da campanha, o candidato do PSDB, José Luiz da Atena, visitou uma região de comércio. No fim da manhã, ele caminhou pelas ruas do bairro da Penha, zona leste de São Paulo. Da Atena cumprimentou apoiadores, tirou fotos e conversou com os eleitores.
O candidato falou sobre medidas para a descentralização dos empregos na cidade. Datena afirmou que, se for eleito, vai oferecer incentivos fiscais para que mais empresas se instalem nas periferias de São Paulo. Pode trazer pessoas que estão infelizes em outros lugares da cidade para as periferias, só assim descentralizando o emprego, fazendo com que o emprego chegue até aos extremos da cidade. Você vai melhorar a mobilidade, o cara não vai precisar pegar 2 ou 3 ônibus, trem para ir até o emprego está do lado dele. O candidato do PSOL, Guilherme Boulos, fez campanha à tarde em uma rua de comércio popular movimentado no centro de São Paulo. Durante a caminhada, ele ouviu as reivindicações de moradores que pediram mais segurança e destacou que vai fazer um programa de revitalização e moradia da região. Guilherme Boulos disse também que, se for eleito, vai oferecer, em parceria com o Ministério do Turismo, incentivos e linhas de crédito aos comerciantes do centro da capital paulista que desejem reabrir as lojas. A ideia é incentivar o chamado turismo comercial. Nós temos o programa Novo Centro, que vai tocar nisso. Nós vamos criar uma agência municipal de crédito da Prefeitura de São Paulo para ajudar com o capital de giro os pequenos e médios empreendedores, seja do comércio, seja de serviços, para poder garantir que tenham a oportunidade, tanto dos comerciantes voltarem aqui para o centro, como de revitalizar o comércio dos bairros. O candidato do PRTB, Pablo Marçal, distribuiu adesivos de campanha para veículos próximo ao Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. O candidato tirou fotos e conversou com apoiadores. Pablo diz que, se for eleito, pretende manter o passe livre no transporte público aos domingos. Pablo Marçal destacou a importância de manter os espaços públicos bem cuidados para garantir qualidade de vida para a população. Ele diz que pretende cuidar dos parques municipais com mais investimentos na zeladoria da cidade. Ao invés de a gente ficar contratando empreiteira para fazer daqui 1 ano depois que estragar, ou colocando grandes empresas para cuidar e deixar alguns lados sem cuidar, nós vamos colocar para diversas empresas para dar sustentação, limpeza, trazer esse equilíbrio aí nos parques e em todos os lugares públicos. Eu acho que uma das coisas mais importantes do prefeito de uma cidade é a zeladoria. A candidata do PSB, Tabata Amaral, fez uma caminhada pelo Largo 13, em Santo Amaro, na zona sul da cidade. Ela visitou as lojas, conversou com comerciantes e moradores e disse que pretende reforçar o combate à criminalidade apontada como um dos principais problemas da região. Tabata Amaral também afirmou que, se for eleita, vai preparar a periferia para novos investimentos com incentivos como a isenção de taxas e impostos e acesso ao crédito. A gente tem um compromisso de ampliar o acesso a crédito, ampliar a capacitação, mas também trazer isenção de impostos, de taxas, para quem abre o seu negócio na periferia, e o Distrito de Santo Amaro está incluído no nosso projeto. E aí, só para lembrar, a gente está falando de uma série de impostos e taxas. A candidata do Novo, Marina Helena, deu entrevistas a emissoras de rádio e depois fez uma caminhada pela Avenida Paulista. No corpo a corpo, a candidata pediu votos aos eleitores e distribuiu material da campanha. Marina Helena diz que ainda é pouco conhecida pela população, mas que isso vai mudar. Uma parte importante do eleitorado, cerca de 4 entre 10, ainda não fecharam ainda definitivamente o nome que vão apoiar. E muitos, quando perguntados, dizem que podem mudar. Então, está só começando. Agora que as pessoas acordaram para as eleições, que estão começando a ver quem são os candidatos, acho que tem muita água para rolar e muita coisa vai mudar. Bebeto Haddad, da DC, participou de um evento religioso na região central e se encontrou com apoiadores em Pirituba. João Pimenta, do PCO, fez caminhadas pela cidade e panfletagem no metrô Sacomã. Altino Prazeres, do PSTU, teve encontro com metroviários. Ricardo Senesi, da UP, não teve compromissos de campanha. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Quais são os destaques do tempo para essa semana? O calorão e o tempo seco. Cris, boa noite para você. Oi, Celso, muito boa noite a todos. A semana terá predomínio de tempo firme em quase todas as regiões. Nesta terça-feira, São Paulo amanhece com neblina que logo se dissipa, faz até 31 graus. Cuiabá e Palmas entram em alerta de perigo por causa da baixa umidade do ar e das altas temperaturas. As máximas ficam entre 37 e 41 graus. Hoje foi mais um dia ensolarado em praticamente todo o Brasil. As imagens de satélite mostram que não há nuvens de chuva sobre o continente.
Amanhã, essa grande massa de ar seco vai inibir a formação de nuvens carregadas e bloquear o avanço das frentes frias. Chuva mesmo e de forma bem passageira apenas sobre o litoral da região Nordeste e sobre o extremo norte do país. No giro de temperaturas, faz até 23 graus em Porto Alegre. No Rio de Janeiro e em Salvador, máxima de 29. Em Goiânia, 36 e até 37 em Rio Branco. Hora do Tempo Delivery. A Roseli escolheu a cidade de Lins, São Paulo. Boa noite, Roseli. Mais uma semana que começa bem quente, sem chuva no interior paulista. Na terça, faz até 37 graus. Na quarta, as máximas podem chegar aos 39. E na quinta, 36. Agora é a vez da Maria. Ela é de Senador Alexandre Costa, Maranhão. Oi, Maria. Terça-feira de sol e tempo mais abafado, faz até 36 graus. Na quarta e na quinta, máxima de 37. Participe também, poste uma mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Veja a seguir, Starlink do bilionário Elon Musk recorre ao STF e volta a pedir desbloqueio de contas bancárias. Primeira turma do STF confirma a decisão do ministro Alexandre de Moraes para manter a rede social X bloqueada em todo o Brasil. Em São Paulo, falsos bancos digitais fazem vítimas interessadas em empréstimos. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirmou hoje a decisão do ministro Alexandre de Moraes para manter a rede social X fora do ar em todo o Brasil. Os 5 ministros que integram a primeira turma do Supremo concordaram com o bloqueio até que a plataforma cumpra decisões da Justiça e indique um representante legal no país. As multas aplicadas por desobedecer ordens judiciais já passam de 18 milhões de reais. Os ministros também seguiram o entendimento de Moraes para aplicação de multa de 50 mil reais a pessoas e empresas que utilizarem redes particulares para acessar o X. A multa foi questionada pela Ordem dos Advogados do Brasil, mas o pedido ainda não foi analisado. No voto publicado no plenário virtual, o ministro Alexandre de Moraes afirma que o principal acionista estrangeiro da plataforma, Elon Musk, pretende claramente continuar a incentivar as postagens de discursos extremistas, de ódio e antidemocráticos e tentar subtraí-los do controle jurisdicional, com o real perigo, inclusive, de influenciar negativamente o eleitorado em 2024. A ministra Carmen Lúcia afirmou que o Brasil garante e respeita que empresas nacionais ou estrangeiras possam atuar no país, desde que respeitadas as normas jurídicas vigentes e cumpram o sistema legal. Carmen Lúcia disse que a empresa não vem cumprindo a legislação brasileira, não se responsabiliza por danos decorrentes de sua atuação no Brasil, o que levou à providência judicial mais séria, que é a suspensão do seu funcionamento. No último dos 5 votos, o ministro Luiz Fux fez uma ressalva ao confirmar o bloqueio do X, desde que não atinja pessoas naturais e jurídicas indiscriminadas e que não tenham participado do processo, salvo se as mesmas utilizarem a plataforma para fraudar a decisão. Fux lembrou que a decisão é provisória e foi tomada em caráter de urgência. O mérito do caso ainda deve ser julgado pelo colegiado. A decisão é considerada por ministros que não integram a primeira turma como extrema, mas necessária. Para eles, é uma questão de assegurar a soberania nacional e de garantir que a legislação brasileira seja respeitada. A Procuradoria-Geral da República também apoia o bloqueio do X. Para fontes do Ministério Público, a desobediência no Brasil é seletiva e tem viés político. O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, comentou a decisão ao participar de um evento em São Paulo. Empresa de comunicação, de plataforma digital para funcionar no Brasil, como em qualquer país do mundo, é assim. Precisa ter representação, precisa cumprir as ordens judiciais. E se não concordar, recorre dessas ordens judiciais. Segundo fontes ligadas ao caso, a equipe jurídica que assessora a X Brasil estuda recorrer da decisão da primeira turma ao plenário do STF, de forma que todos os ministros julguem o bloqueio da rede.
Desde março, Musk se recusa a bloquear perfis ligados a investigações de ataques à democracia e às instituições e fechou o escritório da plataforma no Brasil, alegando que o ministro Alexandre de Moraes ameaçou prender a então representante legal da empresa no país. A gente lê muito, ouve falar do gesto, a prepotência, né, do Musk, e seguramente ele encontrou alguém aqui que reagiu à altura. E agora, com a turma do Supremo referendando a decisão, parece que a posição, então, agora passa a ser não só de um ministro, mas do judiciário brasileiro competente para falar sobre isso. Outra empresa do bilionário Elon Musk, a Starlink, entrou com um novo pedido no Supremo Tribunal Federal para o desbloqueio das contas bancárias no Brasil. A empresa teve o primeiro recurso negado na última sexta-feira pelo ministro Cristiano Zanin. A Starlink argumenta que o bloqueio das contas foi imposto sem o amplo direito de defesa. A medida foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes em razão do descumprimento de decisões judiciais pela rede social X. O governo espera que a sabatina de Gabriel Galípolo na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aconteça no dia 10 de setembro. O atual diretor de política monetária do Banco Central precisa ser aprovado na comissão e no plenário do Senado para ocupar a presidência da instituição. O senador Jacques Wagner, líder do governo na casa, será o relator da indicação de Gabriel Galípolo. Veja ainda hoje, Estados Unidos apreendem avião do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Manifestantes tomam as ruas em Israel no segundo dia de protestos após anúncio da morte de 6 reféns. O orçamento do governo para o ano que vem promete zerar o déficit público, mas o resultado depende de aprovação de projetos aqui no Congresso. Em Israel, uma greve geral tenta forçar o governo a aceitar um acordo de paz para o retorno dos sequestrados. O movimento ganhou força depois que os corpos de 6 reféns foram resgatados no território palestino. Milhares de pessoas prestaram homenagens a Hersh Goldberg Polin em Jerusalém. We failed you. Hersh, todos nós falhamos com vocês, disse o pai do refém, que morreu aos 23 anos. Os corpos de Ori Danino, Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Alexander Lobanov e Almog Saruzi também foram resgatados no final de semana. Segundo autoridades de Israel, todos foram executados com um tiro na nuca antes de serem encontrados. Os protestos tomam conta de diversas cidades de Israel, como aqui em Tel Aviv. Manifestantes argumentam que um acordo de cessar-fogo poderia ter evitado as mortes dos reféns e pedem que o governo tome providências imediatamente para que as negociações tenham resultado. No domingo, ao menos 29 pessoas foram detidas e houve confrontos com a polícia. Além dos protestos, uma greve geral foi convocada. O primeiro-ministro se desculpou hoje por não ter trazido os reféns de volta. Benjamin Netanyahu disse que Israel não vai retirar as tropas do corredor que divide a faixa de Gaza e o Egito, como exige o Hamas, para não ceder ao grupo terrorista. Hoje, o secretário de Relações Exteriores do Reino Unido afirmou que o país vai suspender o envio de armas para Israel. Nos Estados Unidos, a candidata democrata Kamala Harris participa de eventos sindicais no feriado do Dia do Trabalho. Já o republicano Donald Trump estuda incluir o bilionário Elon Musk em uma comissão especial, caso seja eleito. O bilionário Elon Musk e outros empresários podem fazer parte da equipe de governo de Donald Trump. A notícia foi divulgada hoje pelo jornal americano The Washington Post e diz que o candidato republicano considera criar uma espécie de comissão que teria o objetivo de apontar gastos desnecessários e possíveis irregularidades do governo Biden. Hoje, Donald Trump não teve compromissos públicos. Neste domingo, ele voltou a se defender das acusações federais de interferência eleitoral nas eleições de 2020. Em uma entrevista na TV, a emissora Fox News, Trump afirmou que tinha o direito de questionar os números da votação, já que as pesquisas mostravam vantagem dele sobre o adversário. O republicano também disse que o caso tem motivação política.
Já a oponente, Kamala Harris, esteve em eventos sindicais, como mostra o repórter José Luiz Filho. A candidata democrata começou a semana em Detroit, em um evento sindical no feriado do Dia do Trabalho, comemorado hoje no país. Kamala disse que os sindicatos ajudaram a construir o país e a classe média americana. A democrata demonstrou preocupação com as condições de trabalho e a geração de empregos no país. No fim da tarde, ela esteve em outro comício organizado por um sindicato. O evento foi na cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, e contou com a participação do presidente Joe Biden. Desde a convenção democrata, que oficializou Kamala Harris como candidata à presidência, foi a primeira participação de Biden em um comício de apoio. No Wisconsin, onde o vice de Kamala, Tim Walz, fazia campanha, a equipe democrata passou por um susto. Uma van que transportava jornalistas se envolveu em um acidente. Uma pessoa ficou ferida. Walz estava em outro veículo. O exército russo usou mísseis e drones para atacar Kiev, a capital da Ucrânia. As imagens mostram quando o bombardeio começou na manhã de hoje. A Ucrânia disse que interceptou metade dos mísseis e drones. 3 pessoas ficaram feridas. O ataque aconteceu após uma nova ofensiva da Ucrânia contra a Rússia no final de semana. Uma refinaria e uma estação de energia foram atingidas. Não houve vítimas. A polícia do Rio de Janeiro concluiu o inquérito sobre a morte de um fisioterapeuta atropelado depois da festa de casamento em julho deste ano. O motorista estava muito acima do limite de velocidade da pista. Ele continua foragido. As imagens inéditas mostram os momentos seguintes ao atropelamento. O carro envolvido no acidente continua em deslocamento e deixa o local. Em desespero, a esposa da vítima corre pela pista. Outras pessoas que estão na praia tentam ajudar. O registro faz parte do inquérito sobre a morte do fisioterapeuta Fábio Toshiro, de 42 anos, em julho, na orla da zona oeste do Rio. A polícia concluiu que o motorista estava a 109 km por hora no momento do acidente, bem acima do limite permitido para o trecho. O condutor do veículo foi identificado como o influenciador Vitor Vieira Belarmino, que fugiu sem prestar socorro. O inquérito também concluiu que o motorista teria condições de evitar o atropelamento, se estivesse dentro do limite de velocidade da via. A perícia ainda destacou que pouco antes do acidente, o veículo pode ter chegado a 160 km por hora. Ele foi indiciado homicídio doloso, a partir do dolo eventual, omissão de socorro também, porque ele não socorreu a vítima, e fuga do local do acidente. Ele fugiu para se omitir justamente a responsabilidade penal do acidente e até hoje ele continua foragido. A defesa de Vitor contesta o resultado da investigação e informou que vai contratar uma perícia particular. As 5 mulheres que estavam no carro também foram indiciadas por omissão de socorro. Já havia um pedido de prisão temporária contra o influenciador. Agora, com a conclusão do inquérito, a polícia vai pedir a prisão preventiva, sem limite de tempo de detenção. Um impasse pode suspender o fornecimento de veículos blindados israelenses para modernizar o Exército Brasileiro. A licitação internacional para a compra de 36 veículos blindados foi vencida pela empresa israelense Elbit Systems. Mas o assessor especial da presidência, Celso Amorim, teria convencido o presidente Lula a suspender o acordo. O ex-chanceler argumentou que a postura do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em relação ao Brasil, justificaria a suspensão. Em fevereiro desse ano, Netanyahu atacou Lula e o governo israelense declarou o brasileiro persona non grata, depois que Lula comparou a situação dos palestinos na faixa de Gaza ao Holocausto. A possível suspensão do negócio gerou descontentamento no Exército, já que os blindados israelenses superaram os concorrentes em comparações técnicas. A aquisição dos equipamentos de guerra, chamados de viaturas blindadas de combate obuseiro, está avaliada em R$1 bilhão e é considerada crucial para o programa bélico que tenta posicionar o Brasil como uma das principais potências das Américas, atrás apenas dos Estados Unidos. Para tentar resolver o impasse, o ministro da Defesa, José Múcio, propôs incentivar a produção nacional desse tipo de veículo.
Nos próximos dias, Múcio deve se reunir com o presidente Lula e quer aproveitar o encontro para buscar uma definição sobre a compra dos blindados. A informação foi confirmada pelo Jornal da Record. Procurada, a Embaixada de Israel respondeu, abre aspas, esperamos que os interesses do Brasil estejam na frente para os tomadores de decisão, fecha aspas. O Exército Brasileiro e o assessor especial Celso Amorim não quiseram se manifestar. A empresa Elbit Systems disse que não comentaria o caso, mas o Jornal da Record apurou que o processo de licitação segue ativo e em fase final para a assinatura do contrato. O governo federal pode propor a taxação das Big Techs caso as receitas do ano que vem sejam menores do que o previsto pelo projeto de orçamento enviado ao Congresso. Nesta segunda-feira, o Ministério da Fazenda detalhou a proposta que prevê aumento de R$ 97 no salário mínimo do ano que vem. O valor de R$ 1.509 do salário mínimo do ano que vem ainda pode ser alterado, porque depende da inflação deste ano. Se for confirmado, o aumento será de R$ 97, ou 6,87%. Por outro lado, o Bolsa Família terá menos dinheiro. O governo reservou para o programa social mais de R$ 168 bilhões, 1 bilhão e 600 milhões a menos do que este ano. A previsão do governo é atender quase 21 milhões de famílias. O texto preparado pela equipe econômica traz ainda a previsão de zerar o déficit público no ano que vem, o que é considerado difícil por analistas do mercado financeiro. Para cumprir a meta, o Ministério da Fazenda precisa de mais 166 bilhões em novas receitas. 46 bilhões dependentes de aprovação aqui do Congresso Nacional. Junto com o orçamento, o governo enviou para análise dos parlamentares um projeto que aumenta a cobrança de impostos sobre as empresas. 21 bilhões poderiam ser arrecadados em 2025 só com esta medida. O Ministério da Fazenda pretende insistir com a proposta, mesmo com a negativa do presidente da Câmara, Arthur Lira, em analisar projetos que aumentem a carga tributária. Mas caso as receitas do ano que vem sejam menores do que o previsto pela equipe econômica, o governo tem como alternativa propor ao Congresso Nacional a taxação de grandes empresas de tecnologia, as chamadas Big Techs. A ideia é trazer um aprendizado que a gente tem colhido no ponto de vista internacional. Há um sentimento, por exemplo, a gente tem presidido o G20 esse ano, de que é um trabalho muito bem feito, que talvez demore um tempo para os países implementarem, mas que é devido. Então a gente vai nos aproveitar dessa inteligência e trazer para o Brasil e propor ao Congresso esses projetos de lei. A pedido do Ministério Público, um tribunal da Venezuela concedeu agora há pouco uma ordem de prisão para o opositor de Nicolás Maduro. Edmundo González Urrutia, que concorreu com Maduro na eleição presidencial, é acusado de desacato por ter faltado a 3 convocações da Justiça. Mais cedo, os Estados Unidos apreenderam um avião do ditador Nicolás Maduro. A aeronave foi transferida para a Flórida assim que pousou na República Dominicana. O Departamento de Justiça americano alegou que o avião foi apreendido porque ele foi comprado ilegalmente no valor de 73 milhões de reais por uma empresa de fachada e que a aeronave foi contrabandeada para fora dos Estados Unidos. A Venezuela classificou o confisco do avião como ilegal. A seguir, nova pesquisa revela como está a disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Começou hoje na França o julgamento do homem acusado de drogar a esposa para que outros homens pudessem estuprá-la. O casal viveu junto por 50 anos. Segundo a acusação, Gisele, que não teve o sobrenome divulgado, sofreu 92 abusos sexuais praticados por pelo menos 72 homens depois de ser drogada pelo próprio marido. De acordo com a investigação, ela era violentada dentro de casa por homens que o marido, Dominique, encontrava na internet. O caso só foi descoberto porque o marido foi flagrado quando tentava gravar imagens por baixo da saia de mulheres. Durante essa investigação, a polícia encontrou vídeos e fotos da mulher dele visivelmente inconsciente enquanto sofria os abusos sexuais de estranhos.
Além de Dominique, outros 50 homens identificados pela polícia estão no banco dos réus. Eles alegam que acreditavam estar participando de uma fantasia do casal. A vítima fez questão que o julgamento fosse aberto ao público. Ela quer divulgar a história para que crimes assim não voltem a acontecer, disse o advogado de Gisele. O falso banqueiro preso no mês passado por dar golpes milionários chegou a prometer um avião a uma das vítimas como suposta garantia de pagamento de uma dívida. Mas a aeronave já tinha sido apreendida pela Polícia Federal. Durante as investigações, o Wittenberg Magno Ribeiro, de 59 anos, teria tentado fazer um acordo. Mas o empresário, que perdeu quase R$500 mil ao cair no golpe do falso empréstimo, resolveu pesquisar o prefixo de uma aeronave antes de aceitar a oferta. A aeronave está apreendida pela Polícia Federal desde 2018, porque a ideia é eles me dar o golpe e eu assinar o acordo. São bandidos, né? Estelionatários de mão cheia. Wittenberg, que está preso há quase um mês, é apontado pela polícia como líder de uma organização criminosa. Em escritórios sofisticados, as vítimas fechavam falsos contratos e pagavam uma espécie de taxa para conseguir crédito internacional, mas nunca recebiam dinheiro. Além das falsas sedes em edifícios de alto padrão em São Paulo, o grupo liderado por Wittenberg criou páginas na internet e perfis nas redes sociais de bancos digitais que não existem. Quase todos com ofertas de empréstimos e financiamentos. Nenhum deles com autorização do Banco Central para atuar. São ao menos 3 instituições, Bank100, Rubibank e Ubank. Um deles alerta inclusive para o risco de golpes. O Bank100 e o Rubibank funcionavam em escritórios que foram desativados. Já a Ubank, banco digital voltado para estudantes, informa no site ter sede em Barueri, na Grande São Paulo. Nós viemos até aqui. A parte do banco ainda não está funcionando, você está funcionando mesmo só a faculdade. O banco não está aberto? Não. Enviamos mensagem para o número de telefone na página da faculdade. A informação é que o pagamento das mensalidades é feito pela Ubank. No caso, a Ubank seria o nosso banco da faculdade, tá bom? Este especialista sugere que antes de abrir uma conta ou pedir um empréstimo, seja feita uma busca pela instituição no site do Banco Central, na parte Meu BC. Essa é uma verificação mínima que tem que ser feita. Outro ponto importante, reclamações. Se hoje há vítimas de golpes, deve-se procurar em vários sites ou até pelo buscador na internet. Não conseguimos contato com as defesas de Wittenberg e com representantes de Bank100, Rubibank e Ubank. Já a faculdade não respondeu aos nossos contatos. Eleições 2024 no Rio de Janeiro, saúde e segurança foram os temas mais citados hoje pelos candidatos durante a campanha à prefeitura. Tarcísio Mota, do PSOL, e Carol Esponza, do Novo, participaram pela manhã de um debate sobre segurança pública em uma universidade no centro do Rio. No evento, os dois comentaram propostas de armar a Guarda Municipal. Botar uma arma de fogo na mão do guarda municipal é torná-lo alvo de tiroteios, alvo da milícia. Armar a guarda é parte da solução e não a solução. Não é isso que vai resolver o problema da segurança na nossa cidade. Ainda durante a manhã, Alexandre Ramagem, do PL, foi à sede do partido em Brasília se encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eduardo Paes, do PSD, visitou uma unidade da Clínica da Família no início da tarde. O candidato à reeleição falou sobre o projeto de um novo centro da saúde na favela do Vidigal. A gente adquiriu ali um prédio, na verdade um prédio desse que veio do crime organizado, e a gente vai transformar numa clínica da família para o Vidigal. Ciro Garcia, do PSTU, fez panfletagem no Centro Nacional de Controle e Logística da Transpetro. Marcelo Queiroz, do PP, gravou programas de TV. Já os candidatos Henrique Simonar, do PCO, Juliette Pantoja, do Unidade Popular, e Rodrigo Amorim, do União Brasil, não cumpriram a agenda pública nesta segunda-feira.
A Justiça Eleitoral tem até o dia 16 deste mês para julgar os pedidos de registro de candidatura para as eleições municipais, que incluem prefeitos e vereadores. No estado do Rio, foram mais de 17.300 solicitações, um número menor do que nas eleições passadas. A queda foi de quase 35%. Pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Real Time Big Data mostra a intenção de voto na corrida eleitoral pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Na pesquisa estimulada em que os nomes dos candidatos são apresentados, o atual prefeito Eduardo Paes, do PSD, tem 58% das intenções de voto. Alexandre Ramagem, do PL, tem 14%. Tarcísio Mota, do PSOL, 8%. Rodrigo Amorim, do União Brasil, tem 2%. Marcelo Queiroz, do PP, Ciro Garcia, do PSTU e Carol Esponza, do Novo, aparecem com 1%. Henrique Simonar, do PCO, e Juliette Pantoja, do Unidade Popular, não pontuaram. Votos nulos ou em branco somam 8%. Não sabem ou não responderam, 7%. A pesquisa registrada na Justiça Eleitoral ouviu 1.000 pessoas nos dias 30 e 31 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O Banco Central divulgou hoje as projeções semanais do mercado financeiro para a economia. A estimativa de inflação subiu pela 7ª semana seguida. A previsão agora é de 4,26%. A Patrícia Lage já está conosco. Vamos conversar com ela sobre esse tema. Oi, Pati, boa noite. Por que a gente sempre percebe a inflação como muito mais alta do que aquela estimada pelo governo? Verdade, Cris. Vamos ver aqui o que acontece. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite para você de casa. Vamos ver como é feito o cálculo da inflação para entender o porquê dessa diferença. A inflação oficial é calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Todos os meses, o IBGE pesquisa cerca de 430 mil preços praticados no comércio, o valor dos aluguéis e também as tarifas de serviços públicos, como água e luz. Esse levantamento é feito em 16 regiões urbanas do país. Todos esses preços são comparados com os preços do mês anterior para saber o que baixou e o que subiu. E aí é calculada uma média para se chegar ao índice oficial. Agora, como o Brasil é um país continental, existe uma grande variação nos preços, nos hábitos de consumo e também na renda familiar. E isso faz com que a inflação que a gente sente no bolso também seja diferente. Ô, Pati, como é que a gente pode amenizar essa inflação real, principalmente na hora de ir no supermercado, quando ela dói no bolso? Dói, viu, Cris? Olha só, uma dica é sempre que possível preferir os alimentos in natura, que são mais saudáveis e mais baratos do que os industrializados. Dependendo do tipo de alimento, a economia pode ser de 50%. Também vale substituir dentro do mesmo grupo alimentar, trocando uma proteína por outra, uma fruta, um legume, por outro que esteja mais em conta. E as compras semanais também podem trazer economia, porque ajudam a aproveitar os produtos em promoção e diminuem também o desperdício, o que pode representar uma economia de 30%. Cris, Celso? A dona de casa sabe bem. Sabe. Obrigada, Pati. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis, tem Repórter Record Investigação com o tema Homens na mira do crime organizado, jurados de morte. Não perca. Ótima noite para você. Boa noite.